Hoje nós estamos na segunda aula do curso. É muito bom a gente avançar no conteúdo a cada aula, porque o conteúdo vai ficando mais completo, a gente passa a ter uma percepção diferente da tarefa, e aí o nosso raciocínio vai ficando mais bem elaborado, a gente vai aplicando esse conteúdo na nossa vida prática. Então, vocês vão perceber que o curso de acolhimento fraterno é um curso que a gente aplica o conteúdo que a gente aprende nele a todo momento. Nas nossas conversas diárias com as pessoas no trabalho, na escola, na família, na instituição espírita. Então, é um curso que todas as pessoas deveriam fazer para ter uma percepção de como que deve ser o acolhimento, de uma forma, vamos dizer, mais responsável, mais cuidadosa. A gente vai ganhar muito com essas reflexões. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides. Nós paramos na semana passada. Nós paramos na semana passada nesse item aqui, ó. Nós conversamos sobre ele e avançamos um pouco mais e paramos neste item. Lembram? O nosso objetivo, então, é iniciar nossa reflexão partindo do que é e do que não é a tarefa de acolhimento fraterno. Na semana passada, nós conversamos um pouquinho a respeito do termo acolhimento, que é diferente de atendimento, é para enfatizar mesmo que a pessoa que chega na instituição espírita, e muitas vezes ela chega numa condição de muito sofrimento. Então, é necessário todo um cuidado afetivo, cuidadoso, para a gente receber bem essa pessoa e para, de fato, fazer diferença na fase desafiadora por qual ela passa. Pouquíssimas pessoas buscam a instituição espírita, chegam até a instituição espírita em busca de conhecimento, de informações. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, para sempre fazer aquele papel de se a gente vê que a pessoa está ali sozinha, a pessoa está entrando, a pessoa não sabe muito bem, que a gente possa ter essa sensibilidade, se aproximar da pessoa, fazer uma conversa amigável, e isso também, a recepção também é uma forma de acolher. Então, a primeira coisa que a gente vai refletir é o que não é o acolhimento fraterno. Vamos pegar o primeiro, o que não é o acolhimento fraterno. E uma das coisas que a gente gosta de enfatizar sempre é o que o acolhimento fraterno não é atendimento psicológico. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que compreender. O acolhimento fraterno não é atendimento psicológico. E aí, por que não é atendimento psicológico? Primeiro, a proposta não é essa. A proposta não é essa. Segundo, o atendimento psicológico é feito por um profissional que estudou, e estudou muito, é preparado para uma abordagem específica, a pessoa, ela utiliza de recursos para acessar a pessoa que vai fazer a terapia de fala, ela existem métodos para cada linha de pesquisa, de pensamento, dentro da própria psicologia, dentro da psicanálise, que são linhas onde cada um vai exercer uma terapêutica, um trabalho muito específico para atender um objetivo. É feito de forma sistemática, é feito de forma contínua. O acolhimento fraterno não tem esse objetivo. O acolhimento fraterno, talvez nós tenhamos contato com a pessoa uma vez. Talvez nós não tenhamos outro contato com essa pessoa se a mesma não vier novamente à instituição como frequentador. Nós iremos encontrar com muitas pessoas que chegam, às vezes, em busca de acolhimento, gosta da doutrina espírita, começa a assistir palestras, a estudar. Quando a gente vê, a pessoa se torna tarefeira, tarefeiro.
Então, isso é bacana, isso é muito bonito, mas existem pessoas que nós faremos o acolhimento com essa pessoa e nunca mais a gente vai encontrar com ela. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que o acolhimento fraterno, ele de modo nenhum irá substituir o atendimento de de uma pessoa da área da psicologia, da psicanálise, das terapêuticas, que de fato são pessoas preparadas para oferecer ferramentas de tratamento na saúde mental. O que nós iremos oferecer, conforme nós conversamos na semana passada, que é o objetivo do acolhimento fraterno, é acolher, consolar, partindo do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita como terceira fase da revelação divina. Então, o nosso papel ali não é resolver o problema da pessoa. O nosso papel ali é uma escuta ativa, empática, né? Mas que, se nós formos compartilhar qualquer mensagem, que não seja partindo de nós mesmos, mas que seja sempre buscando inspiração no Evangelho do Mestre Jesus, porque aí, se a pessoa for espírita ou não, se a pessoa for evangélica, se a pessoa for católica, não tem aquele choque, às vezes, de interesses, e a pessoa consegue se sentir consolada, porque todo mundo sabe quem que é Jesus de Nazaré. E se a gente puder também compartilhar algo que seja, do ponto de vista doutrinário, que de fato vai servir ali como uma semente luminosa para o indivíduo, que façamos. Então, o objetivo do acolhimento é esse: é acolher, é consolar e dignificar. Muda por completo da proposta dos atendimentos psicológicos. Até aqui está tranquilo? Faz sentido isso para vocês, gente? Né? Quem faz análise, quem faz terapia, sabe como que é um processo, que você vai adentrando em camadas na sua própria intimidade. E quanto mais você adentra em camadas, mais você se compreende, mais você não se compreende, porque é isso mesmo, né? E a gente vai fazendo um processo que é de uma construção junto com o profissional. E uma desconstrução também. Outro ponto importante para a nossa compreensão: o acolhimento fraterno não é confessionário. Para a pessoa chegar ali, conversar todos os seus pecados e a gente absolver a pessoa das suas culpas, de jeito nenhum. Ali não somos sacerdotes para ouvir as confissões das pessoas. O acolhimento tem uma outra proposta. Então, para a gente oferecer uma escuta segura, onde a pessoa se sinta segura, onde a pessoa perceba que ali ela não terá julgamentos, condenações. E que fique entre ali, que tem que ter o componente ético. A gente tem que dizer isso para a pessoa: olha, pode se sentir à vontade para você abrir o seu coração, porque um dos princípios fundamentais aqui é a ética. O que a gente conversar aqui vai ficar aqui. Mas deixar bem claro para a pessoa que ali é uma postura de irmã com irmã, de irmã com irmão, de irmão com irmã. Ali nós somos irmãos, filhos de Deus, com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Então, isso a gente vai traduzir mediante ao nosso acolhimento. Se você quiser acrescentar alguma coisa, faça um sinal, tá, Inês? Aí você fica à vontade. Não é setor de doutrinação. E aí a gente estende isso ali, esse princípio, também para as reuniões mediúnicas e as reuniões de desobsessão. Nós propomos uma reflexão de que os espíritos em sofrimento são assim como os encarnados em sofrimento. Se nós acolhemos os encarnados em sofrimento, se eu perguntar para vocês aqui, eu tenho certeza que qualquer um de nós vai preferir ser acolhido do que doutrinado. Sim ou não? Nós preferiremos, com certeza, sermos acolhidos. Principalmente no momento delicado de dor, sofrimento, angústia, culpa, desequilíbrio. A gente quer acolhimento. Diferente com os espíritos desencarnados,
diferente. Então, por que doutrinar os espíritos desencarnados? Por que não acolher os espíritos desencarnados? Ah, Rosa, mas a gente não usa o termo doutrinação mais. A gente usa esclarecimento. É frio, a mesma coisa. É frio. Porque dá a ideia de que eu vou converter o outro partindo de um esclarecimento. Não, são espíritos que sofrem. Ah, mas quer matar o outro, não interessa. O desejo de vingança é um sofrimento. Vamos estudar lá, anota aí, fazendo favor, uma matéria para vocês estudarem. A infelicidade é a felicidade real no Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente entender o que é verdadeira infelicidade, né? Que é quando a gente alimenta no nosso coração a maldade, quando a gente alimenta no nosso coração o desejo de vingança, a raiva, não é? Isso aí é que é verdadeira infelicidade. Então, os espíritos também em sofrimento devem ser acolhidos. Por isso que nós temos um curso, uma matéria no projeto Espírita Religare, que é Mecanismos da Comunicação Mediúnica e Dinâmica dos Acolhimentos aos espíritos em sofrimento. Não é nem doutrinação e nem esclarecimento. Ah, mas tá errado? Não é questão de errado. A questão é que a gente vai melhorando o nosso modo de trabalhar, a gente vai refletindo, a gente vai ajustando as coisas e tá tudo certo. A gente não tem que ter compromisso com os equívocos, a gente não tem que ter compromisso com o pensamento do passado. Ô, Valéria, a Valéria fez uma pergunta aqui, eu vou responder essa pergunta um pouco mais à frente, porque isso é matéria, tá? Isso é matéria que nós vamos abordar. Então, eu vou guardar ela um pouquinho. A Valéria perguntou assim: como proceder quando a pessoa inicia a conversa que acaba contando toda a sua situação e você necessita atender outras pessoas? A gente vai chegar no item do tempo, tá bom? Do tempo. E aí a gente vai falar sobre isso. Outro ponto aqui que também não é local para pregação da justiça. Não é local para pregação da justiça. Pode parecer uma coisa estranha, mas nós temos conhecimento e já presenciamos situações quando a gente faz acolhimento em dupla, é muito comum a gente ver uma postura condenatória, uma postura de querer dizer para o indivíduo que a atitude que a pessoa tomou foi uma atitude incorreta, porque existe a lei de causa e efeito que cobra ceitil por ceitil, porque Jesus falou que nem jota, aí a pessoa começa a pegar até os versículos, e aí você sente aquele calorzinho assim, ó, daquele inferno do passado, a pessoa vai sair consolada de lá? Não, ela vai sair mais perturbada, porque se antes ela estava sofrendo, agora ela está sofrendo e culpada. Além de sofrer, ela está culpada. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje é dia do culto, vocês sabem, né? A igreja está toda aqui dentro, nós estamos todos louvando. Porque tem, onde eu moro tem uma igreja bem de frente e tem uma igreja de lado. Então, nós estamos aqui no limbo, entre duas igrejas. Que bom que vocês não estão ouvindo, porque eu estou ouvindo muito. Por isso que eu pus o fone, mas não está adiantando nada. Continuando, então, nós não devemos transformar a cabine de acolhimento fraterno num lugar para pregar a justiça. A pessoa, quando comete um delito, um deslize, um equívoco, a pessoa sim que não deveria fazer aquilo, porque senão ela não estava lá. Porque senão ela estava sofrendo, não estava com culpa, não estava com conflito. Então, se a pessoa já está sofrendo, tem um termo que diz assim: vamos chutar cachorro morto, não. Não vamos bater em quem já apanha, não. Nosso papel ali não é intensificar a culpa da pessoa, porque o nosso papel ali também não é de passar pano, nem tentar fazer aquele afago moral, para tentar eximir o indivíduo das suas responsabilidades para com a vida. Nós voltamos ao princípio anterior, nós não somos sacerdotes para absolver o outro dos seus pecados. A gente não tem que adentrar sobre a questão do aspecto pessoal. Nós vamos ouvir como irmãos e não como juízes. Não, mas está sofrendo assim, claro, né?
que essa vida que viveu, se passar isso na cabeça da gente, nós não estamos tão bem assim no quesito entendimento. Que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Tem que falar, meu Deus do céu, será que se eu tivesse cometido esse deslize, será que eu estaria hoje na condição com consciência tranquila? Será que eu não estaria assim também? Isso que é a empatia. Não é a gente, do nosso lugar confortável, analisar a vida do outro racionalmente. Não, é se colocar na condição do outro. E isso faz com que a gente possa ver partindo dos olhos do outro. E entender palidamente, porque não tem como entender profundamente a experiência que só quem viveu é a outra pessoa. Tá? Então, essa questão é uma questão muito importante. Porque espírita, e aí eu vou dizer, vocês me perdoem aqui, não vejam isso como uma generalização, mas eu vejo nos comentários que as pessoas espíritas fazem em reportagens, em postagens de Instagram, eu fico impressionado como sempre aparecem espíritas que, que vêm mencionar a lei de causa e efeito. Ninguém menciona a lei de misericórdia. Só menciona a lei de causa e efeito. Então, a pessoa que guardou só o princípio da lei de causa e efeito, eu peço que essas pessoas reflitam sobre um outro princípio. Com a medida com que medires, vos medirão a vós. Na medida que julgares, sereis julgados. Ponto. Pergunto eu, nós temos condições de falar de lei de causa e efeito? Quando eu digo falar, não é conversar para refletir e entender. Eu estou dizendo jogar para as pessoas a informação isolada da lei de causa e efeito. Nós temos condições de fazer isso? Nós temos conduta ilibada? Vocês têm? Que às vezes eu é que não tenho. Vocês têm, às vezes vocês têm, né? Conduta ilibada, entende? Aquela pessoa reta. Jesus chamou de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que é a justeza de atos. Existe alguém aqui que está nessa condição de justeza de atos, que pode virar para o indivíduo com consciência tranquila e falar, meu amigo, mas a lei vai te cobrar. Alguém pode fazer isso? Porque a lei que vai cobrá-lo é a mesma que vai me cobrar. Volto a repetir, Jesus não nos ensinou, nos trouxe o mandamento, julgai-vos uns aos outros, diz o Senhor. O mandamento que ele nos deu foi, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus mencionava a lei de causa e efeito para todo mundo? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana no poço, sabendo ele, das questões íntimas da mulher samaritana, ele fez sermões para a mulher samaritana? Quando ele estava com a mulher adúltera, ele fez sermão para a mulher adúltera? O que ele fez? Ele acolheu, ele orientou, ele amparou. Então, é o mesmo posicionamento nosso. A coisa mais comum. Façam essas observações, reflitam, mas não é para ouvir as pessoas fazendo as colocações e vocês começarem a brigar com as pessoas, não, tá, gente? Comecem a observar isso. O quanto que o lance da lei de causa e efeito é enfatizado. Observem. Gente, a lei é de justiça, amor e caridade. É uma mesma lei. Não existe justiça sem amor e caridade. Eu falei sobre isso na semana passada? Sim ou não? Eu falei sobre lei de justiça, amor e caridade semana passada, gente? Só a Eliette e Eva que levantou, não. Então falei. Muitas pessoas levantaram, então falei. A mão. É aquilo, não tem justiça sem amor, não tem justiça sem caridade. Vamos guardar isso no coração da gente, porque isso nos faz mais humildes, nos faz mais sensíveis, compassivos.
Não é posto de dependência. O que seria isso? A pessoa vai, faz acolhimento fraterno uma vez, faz acolhimento fraterno 2 vezes com você, faz acolhimento fraterno 3 vezes com você, virou tudo a pessoa. Pode montar a barraquinha, virou um guru. Não, gente, libera a pessoa é um ser inteligente, a pessoa é um filho de Deus, a pessoa tem um mentor. A gente tem que contar para essa pessoa que ela tem um mentor, uma mentora, que está à disposição dela para bater papo, para orientar, para inspirar 24 horas por dia. E detalhe, virar para a pessoa e dizer: você tem condições de se comunicar com a sua mentora ou seu mentor. Porque todos somos médiums. É para isso que Deus dá a cada um de nós uma benfeitora ou um benfeitor, para ser o nosso guia. Nosso guia não, né? Não é nosso guia, nosso orientador, orientadora. Não é para a gente criar dependência, porque isso para o ego é uma delícia, sabe? A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então, a pessoa vai, você pode até falar, olha, se você precisar, você pode procurar novamente o acolhimento fraterno, e não a mim. Porque, às vezes, a outra pessoa, ela vai trazer, às vezes, uma colocação que, às vezes, você não conseguiu alcançar. Aí, a pessoa vai ouvir alguma coisinha de você, vai se sentir consolada e acolhida por você, e vai se sentir acolhida e consolada por outra pessoa. Então, essa questão de passar telefone para a pessoa, dizer, olha, eu venho na Casa Espírita segunda, terça, quinta e domingo, pode me procurar aqui. Mostre a Casa Espírita, a instituição. Para essa pessoa ver que na instituição ela terá ali um aparato, um apoio, não só dos tarefeiros de acolhimento fraterno. Vai lá na livraria bater um papo, a pessoa vai indicar um livro. Estou considerando que a instituição espírita tenha os seus tarefeiros e tarefeiras capacitados, devidamente capacitados. Porque uma vez eu ouvi de uma recepcionista, a pessoa chegou, sabe quando você dá bom dia, a outra pessoa conta a vida? Recepção, bom dia, tudo bem? Nossa, seja bem-vindo e tudo. A pessoa começou a contar a vida. E aí, era uma mãe desesperada que virou e falou: eu tô com meu filho internado com esquizofrenia. Aí a recepcionista virou e disse assim: não é esquizofrenia? Ih, menina, não tem cura, não. O recepcionista tem que falar isso. O recepcionista é para receber, é para recepcionar. Entende? Ela vira para uma mãe desesperada e fala: você tem esquizofrenia? Tem cura, não, viu? Então, é a delicadeza do processo. Por isso que tem que qualificar, não é pegar a pessoa, você dá um sorriso tão bonito, você podia ficar na recepção. Não, ó, você tem um sorriso tão bonito, você é tão simpático, tem perfil. Vamos fazer um curso? Vamos procurar um livro para a gente se preparar para a tarefa? Agora, que tem que ter recepção, tem, né, gente? Vocês sabem por quê que tem que ter recepção. Outro ponto, quer falar disso? Se tiver que voltar, pode. Oi, gente, boa noite. 2 pontos que eu queria falar, eu ia esperar você falar tudo para comentar, mas achei interessante, já que você tocou nesse assunto, de falar da importância que é fazer o curso para a gente poder alinhar algumas coisas, principalmente no quesito da questão do atendimento psicológico. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, ela fez psicologia, então ela pode ser trabalhar na tarefa de acolhimento fraterno, né? E aí nem passa por um curso, pelas orientações, porque existe toda uma orientação para se fazer o acolhimento fraterno, que a Rosa explicou muito bem aí, não é um atendimento psicológico. Mas aí a pessoa, com falta de informação, né, acha que só porque a pessoa tem curso de psicologia, pode ser um atendimento de acolhimento fraterno sem passar pelo curso de acolhimento fraterno. Isso é uma falha que a gente precisa ficar atento, porque não pode, né? É totalmente diferente. E uma outra coisa interessante também, que eu pensei aqui, foi dessa questão o último que você falou aí da condenação,
como que é importante a gente também fazer um curso para a gente tirar, né, se despir dos nossos preconceitos, né? Porque a gente tem muitos preconceitos. Então, para evitar que a gente julgue, igual você falou muito bem, que a gente não pode fazer isso, e aí, através do curso, a gente vai se aperfeiçoando nesse sentido, entendendo melhor, né? E por isso que é tão maravilhoso e que, primeiramente, quem recebe tudo, quem aprende, quem melhora somos nós mesmos, sabe? Então, só reforçar como que é importante fazer o curso. E não simplesmente só porque fala bem, só porque tem uma fala amorosa, só porque é alegre, é simpática. É ótimo, essas qualidades são excelentes, mas o curso é que vai direcionar, porque aí a gente vai estar fazendo uma coisa com eficiência, né? Que é o mais importante, porque a gente vai estar fazendo um trabalho humanizado. A Rosa está me lembrando aqui um caso, só para reforçar essa questão do preconceito, que é muito importante. Uma vez eu estava fazendo um acolhimento fraterno, e a gente faz em dupla, né? Na instituição que eu participo. E nós atendemos uma pessoa que chegou lá falando que era trabalhadora profissional de sexo, né? E ela falando que ela estava indo lá, né? E contou a história dela e tal. E a minha colega que estava fazendo o atendimento comigo, o acolhimento, né, ficou meio receosa, queria, tipo, meio que dar uma lição de moral, dando algumas dicas, assim, para que ela saísse daquela vida e tal. Então, a gente não pode ter isso, né? A gente não pode ter esse preconceito. Era uma outra história que ela estava contando, ela não estava ali falando especificamente da profissão dela. Ela estava tranquila em relação à profissão. Era uma outra história. E aí acabou indo para um outro rumo nesse sentido, sabe? E aí a gente precisa ter cuidado com isso, ter respeito à pessoa, né? Ou ficar atento, escutar o que realmente a pessoa quer, o que ela foi buscar ali, e realmente se despir, gente, qualquer tipo de preconceito. Por isso que eu reforço, essa tarefa ela é maravilhosa, porque a gente aprende muito. Se a gente for uma pessoa flexível, sensível, se a gente estiver no momento de querer realmente se ajustar, perceber algumas coisas equivocadas, se melhorar para fazer uma tarefa no bem, para auxiliar o próximo, sem preconceito, a gente consegue. Mas, assim, a gente tem que trabalhar as nossas questões também, isso é muito importante. E se eu não me engano, esse caso foi uma pessoa que era espírita, né, Inês, que querendo, às vezes, converter a pessoa que encaminhou ela para o acolhimento fraterno. Só que para ela estava tudo certo. Sabe como? Vocês percebem, às vezes, os nossos preconceitos e a questão de querer, às vezes, mudar a cabeça do outro e mudar a vida do outro. É o outro que vai resolver a sua própria vida, gente. Não somos nós que vamos ditar para a pessoa o que ela deve ou não fazer. A gente tem que aprender isso, a respeitar e a compreender o indivíduo na condição que ele está. E o outro ponto aí, gente, que não é exercício de conselheiro. Tem gente que adora dar conselhos sobre a vida alheia. Emmanuel, na obra O Consolador, perguntaram para ele assim: Emmanuel, em matéria de conhecimento, qual que é a maior necessidade do ser humano? Em matéria de conhecimento. Emmanuel falou que, em matéria de conhecimento, a maior necessidade do ser humano é conhecer a si mesmo. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Eu estou querendo chamar a atenção que o nosso maior desafio é olhar para dentro de nós e saber como estamos. O que a gente quer, o que a gente almeja, o que é motivo de felicidade para nós, quais que são os nossos valores, quais que são os nossos pontos de melhoria, o que a gente deve investir, o que a gente não deve investir, quais que são as nossas reais aptidões. E isso é um desafio, porque o se conhecer, se existisse algo fixo, estava tudo certo, mas nós somos fluidos.
Nós estamos em constante movimento e transformação. Então, o nosso maior esforço deve ser de buscar uma compreensão daquilo que é o melhor para nós. Eu não sei se nós temos condições de saber o que é melhor para o outro. Porque se a gente não conhece nem a gente mesma às vezes, como é que a gente considera o que é melhor para o outro? Nós temos acesso à intimidade do outro? A gente tem regra para medir o avanço, o progresso moral do outro, o progresso intelectual? Nós temos acesso ao planejamento reencarnatório da pessoa? A gente sabe quais que são as provas e desafios que a pessoa venha a passar? A gente tem condições de virar para uma pessoa e falar assim, nossa, mas esse casamento ali é horroroso. Separa desse traste. Nós temos condições de fazer isso? Diz Emmanuel que, às vezes, o traste foi você que criou ele. Você pega o traste do jeitinho que você deixou. E esse abacaxi que tem que descascar é a pessoa. Tem gente que acha que é a vítima da vida. Não é? Nós temos acesso a isso? Temos. A gente mal tem uma intuição sobre a gente. E se nós não ficarmos muito alertas, a gente, como a gente aprende lá no livro Os Mensageiros de André Luiz, a gente sai da rota. Se nós não ficarmos muito alertas, atentos conosco mesmo, para aquilo que às vezes surge no nosso psiquismo, sobre o que nós devemos de fato fazer, sobre as nossas prioridades, se a gente não ficar alerta quanto a isso, a gente sai da rota. A obra Os Mensageiros é uma obra que alerta a condição de era para viver, vamos supor, 90 anos de existência e vamos imaginar que a pessoa, desculpa, vamos imaginar que a pessoa tinha ali 2 pontos centrais da existência dela que estava dentro do planejamento que ela deveria se dedicar. A pessoa desencarna antes da hora e não cumpre os 2 pontos e não consegue, daí eles chamarem de completistas. O completista é aquele que cumpre o que veio cumprir. Pergunto eu, nós temos de fato condições de dizer o que é melhor para o outro? Pode me falar com muita sinceridade, vocês acham que a gente tem? Que às vezes alguém tem, né? Eu acho conselho perigosíssimo, eu já comentei várias vezes aqui. Eu já recebi conselhos de pessoas que diziam ser amigas, que meus mentores diziam para eu fazer uma coisa e a pessoa dizia para eu fazer outra. Estou me fazendo entender? E se eu fosse uma pessoa fragilizada, insegura, que não sabe o que tem que ser feito? Então, gente, nós precisamos focar a nossa energia na nossa própria intimidade, nosso trabalho interior, para a gente executar uma boa tarefa conosco mesmo, nosso cuidado pessoal, desenvolvimento do autorrespeito, do autoamor, do autocuidado, cuidar das nossas relações com os nossos familiares, com as pessoas que convivem conosco no trabalho, na instituição espírita. Isso já dá pano para manga. Agora, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa querer dar conselhos para os outros. Então, o conselho que a gente pode dar é: faça culto do evangelho no lar. Não tem ninguém que vai fazer o culto do evangelho no lar e vai ficar pior. Estude o evangelho de Jesus. Leia os salmos. São ótimas orientações. Ah, tem um livro maravilhoso que você vai amar. Cabe dentro da sua história de vida. Leia o livro Renúncia de Emmanuel. A pessoa não tem pouco conhecimento, só assistiu o filme Nosso Lar, As Mães do Chico. Ah, leia o livro Violetas na Janela. Isso é coisa que vale para todo ser humano.
Isso é digno. Agora, entrar na intimidade do outro, dar opinião, conselho pessoal sobre a vida do outro que a gente considera e pensa que sabe o que é melhor para o outro, já deu. Síndrome de Salvador já deu. Tá, não. Isso é síndrome de Salvador. Não é? Pessoas controladoras. Então, daí, a gente aprender muito com acolhimento fraterno, porque tem gente que vai se coçar na cadeira e não vai poder virar para a pessoa e falar, minha filha, você está achando que você é a vítima, mas você não é a vítima, não. Você é a causadora dos males da sua família. Porque a gente vai pegar casos onde a gente vai ver claramente que a pessoa está ali, ela fala o que é conveniente, mas quando você bate o olho, você percebe que o caso é outro. E tem casos que você olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa é uma verdadeira boba, tá todo mundo fazendo o que quiser, destruindo a vida dela, tá aceitando. A gente vai ter que ficar, ó, detecta e não fala. Vai orientar o quê? O estudo, assistir palestra. Olha, vai começar um curso aqui, um estudo dos 15 princípios fundamentais. A noção dos princípios da doutrina espírita dá para a gente maturidade, nos fortalece na caminhada. E isso nós vamos poder falar. Mas a gente não vai poder virar para a pessoa e falar, deixa de ser boba, sua família está pisando na sua cabeça, fulano. Não vou poder falar isso, gente. A gente não sabe qual que é a real necessidade da pessoa. A gente não sabe. É aquela coisa. Quando você vê um tapa, você nunca sabe que guarda esse princípio, que é um dos princípios que eu aprendi, que fizeram maior diferença na minha vida. A gente olha, vê um fato, uma agressão. Eu coloquei isso, inclusive, no meu livro Perdão, Sacrifício Mais Agradável a Deus. Você vê um fato, mas você nunca sabe quem foi, quem é a verdadeira vítima e quem deu o primeiro golpe. Ok? Eu vejo uma situação, uma pessoa, você olha, você fala, gente, que relação perversa. Você nunca sabe quem deu o primeiro golpe. Por isso que falar de justiça é delicadíssimo. A gente não conhece a história toda. É vítima de nós mesmos. Então, daí a gente entender que a pessoa precisa viver. Tem pessoas que precisam viver para compreender. Não são 6 palavrinhas que a gente falar com essa pessoa que vai resolver o caso dela. Nosso papel não é esse. Isso tem que ficar bem guardadinho no coração da gente. Tá, Rose. Então, o que é o acolhimento fraterno? É ferramenta de apoio fraternal. Uma ferramenta de apoio fraternal. A fraternidade deve imperar. Você tem que pensar como a gente pode oferecer o olhar amigo, um sorriso, uma escuta total. Não é ficar olhando para a pessoa assim, ó, e pensando o que você vai falar, é uma escuta total. É ferramenta de apoio fraternal. É também a oportunidade que a pessoa tem de falar num ambiente seguro, exteriorizar suas dores, porque a coisa mais desafiadora do mundo é você encontrar um espaço seguro para falar das suas fragilidades. Muita gente não compreende, as pessoas tendem a colocar as coisas de uma forma muito. Aquelas frasezinhas que nós trabalhamos a semana passada. Frase pronta, fica assim, não. Né? Usando aquelas frases, às vezes olha para você com dozinha, com dó. Ô, tadinha da fulano. Né? Ninguém é tadinho, ninguém é coitado. Não vamos olhar para a pessoa para minar a vitalidade da pessoa, não. A gente tem que olhar com amor e não olhar com coitado. A pessoa sente vibração ruim. A pessoa sente. É também um espaço de alívio para o alívio do coração. Como que a pessoa vai aliviar o coração? Falando. Tem pessoas que vão conseguir falar em 5 minutos, tem pessoas que vão chorar 15 minutos e falar 5. Tem pessoas que vão falar 5 e já está excelente.
E tem pessoas que vão querer falar 1 hora. E tem pessoas que vão querer falar a mesma coisa por 30 minutos, que é o efeito enceradeira. E aí tem as técnicas de adentrar com muita sutileza e você organizar ali o acolhimento fraterno. Matéria, cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco a gente entra nisso. Outro ponto importante. Celeiro de consolação. Para quem? Para ambos. Porque a doutrina espírita vai consolar tanto quem ouve quanto quem fala. Nós vamos ter acesso a quadros tão delicadíssimos, tão delicados, que a gente vai encher o olho d'água. Ontem eu tive uma conversa assim, que para mim foi muito proveitosa, lá no Encontro Mineiro de Magnetismo, magnetizadores aqui, lá em Sete Lagoas, né, aqui em Minas Gerais, que acabou inclusive hoje. O senhor compartilhou uma história comigo que, nossa, eu chorei. Eu chorei. Falei, gente, meu Deus. Aí você pensa assim, como é que a família suportou, aguentou, como é que, sabe? Porque tem coisas que são tão desafiadoras, assim, que não tem como a gente não parar naquele momento e, vamos dizer, você criar um processo de neutralidade diante da dor do outro. Nós seríamos muito desumanos, sabe? Mas a doutrina não consola para ambos. O que eu fiz? E aí, eu tive que mudar uma palestra para atender pessoas com problemas semelhantes que estavam presentes no estudo. Na parte da manhã eu falei sobre sofrimento emocional e muita gente no decorrer do dia me procurou falando dos inúmeros casos de suicídio que eles vivenciaram em família. E, inclusive, pessoas que tentaram suicídio estavam presentes no M. Aí eu separei um tempinho, porque eu percebi que eles estavam ali pensando assim, se eu conhecesse o magnetismo antes, fulano não tinha se matado. Isso foi o que eu ouvi da maioria deles. Se eu conhecesse o TDM1, eu poderia ter ajudado minha irmã, eu poderia ter ajudado meu cunhado, eu poderia... Isso que eu ouvi. Mas as pessoas estavam assim, com o coração destruído. Então, tem coisas que a gente tem que entender que a doutrina, e a gente tem que agradecer isso todos os dias. Gente, a doutrina espírita, ela é como é que eu posso dizer? Ela é um manancial de consolação. Você pega os temas mais desafiadores, você vai encontrar abordagem consoladora em tudo. Em tudo. Vou mandar para vocês um seminário que eu fiz sobre o livro Memórias de um Suicida. Vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Vocês vão entender. Até num tema como esse, desafiador como esse, quando você pega o livro Memórias de um Suicida e você vê as consequências físicas e morais do suicídio, quando você tem conhecimento kardeciano, quando você lê o Céu e o Inferno, quando você lê o Livro dos Espíritos e entendeu, quando você pega o Memória de um Suicida, você vê que até nos relatos mais desafiadores, você vê a manifestação da misericórdia divina inserida ali. Então, a pessoa, às vezes, que pega o livro para ler e acha um absurdo de sofrimento, não tem base kardeciana. Porque se tiver, quando lê, vai entender a finalidade de cada coisa, o tempo que passa no Vale dos Suicidas, o porquê que está lá. Entende? Que tipo, aquela realidade ali é o quê? O que é aquilo? Foi criado por quem? Tudo isso está inserido no livro. Só que a gente tem que saber ler. Então, nos casos mais desafiadores, quer ver um outro exemplo? Mortes prematuras. Nossa, essa parte do livro eu gostei demais, né, Inês? Lembra que a gente, na parte do livro, nós ficamos pensando um tempão nas mãezinhas e paizinhos que perderam
crianças por crimes hediondos. Você já pensou, uma coisa é você ter um familiar adulto que é vítima, entre aspas, de um crime hediondo. Aliás, não é entre aspas, não, é vítima do crime. Pode ser que não seja vítima da vida, mas é vítima do crime, do mal feito, do malfeitor, né? Conseguem perceber a diferença, sim ou não? Eu posso ser vítima de um fato, mas eu não sou vítima da vida, não é? Então, se você tem um adulto que passa por um crime de onda, que já destrói o coração da gente, que a gente fica com o coração partido, você já pensou uma criança que passa pelo crime hediondo? Já pensaram no coração desses pais? E nós fizemos um capítulo estruturado todo nisso. Já pensaram que só a doutrina espírita consegue oferecer consolo para essas mães e para esses pais? Sim ou não? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu vou dizer uma coisa bem clara aqui, porque tem hora que eu acho que vocês não entendem muito bem o que eu falo às vezes. Pensa no ser que vocês mais amam aí. Pensaram? Sim ou não? Pensa nessa pessoa vítima de um crime hediondo. É disso que eu estou falando. Quando a gente for pensar sobre as coisas, a gente tem que pensar assim. Porque senão a gente não entende a complexidade da questão. Você estuda distanciado da realidade. Não é assim. Você tem que colocar um serzinho pequenininho que você ama, um netinho, um sobrinho, um irmão menor lá no fato. Pra você entender o contraste, a brutalidade humana e a fragilidade e inocência de uma criança. Você pensa, o que a criança fez para merecer aquilo? Só a doutrina espírita consegue oferecer conforto e consolo. Só. E tem gente que está na doutrina, entra na casa espírita, senta para assistir palestra, a palestra entra aqui, sai, isso quando a pessoa não fica assim, ó, mexendo no telefone. Para que está ali? Para quê? A gente tem que estar ali com o coração aberto, porque essa oportunidade que nós estamos tendo, talvez seja a maior bênção das nossas vidas. É só a doutrina espírita que oferece esse tipo de consolo e de conforto. A doutrina bem compreendida, a doutrina bem sentida. E isso está no Evangelho, está na Bíblia, a morte dos inocentes, a matança dos inocentes. O início do Evangelho de Jesus é marcado pela morte de 2.000 crianças. Vocês nunca pensaram nisso? Jesus se salvou, mas morreram 2.000 crianças. Seres perversos mataram 2.000 crianças. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. E se a gente for acolher uma pessoa que está aí nessa condição, paizinho, mãezinho, uma pessoa responsável, a gente vai falar o quê para essa pessoa? Tudo tem um propósito? Eu não voltaria numa instituição se eu ouvisse isso. Eu não voltaria. Eu já ouvi uma vez uma pessoa que passou por um quadro muito complexo de uma tragédia, um fato trágico na família. Eu ouvi de um expositor, mas isso aí é da lei de causa e efeito, isso é expiação. Não é expositor ruim, não, tá? Pessoa boa. Mas que às vezes, quando vai falar, não se coloca no lugar do outro. Não coloca o filho lá na cena. Você tem que colocar o seu filho. Você falaria isso se fosse seu filho? Você não estaria descabelado se fosse seu filho? Desesperado? Com o coração destruído? Não. Agora, você olha a distância. Ah, mas fulano recebeu uma bala perdida na favela. O outro pensa, está fazendo o quê? Boa coisa não está fazendo. Você pôs seu filho lá? Você sabe do fato? Você pôs o seu filho lá? Tem que pôr o filho lá. Que aí você faz aqui, ó.
Você não emite nenhuma opinião para não se comprometer diante da vida. Ali tem uma mãe chorando, sofrendo, um pai, geralmente são mães solos, que se sacrificam para que os filhos estudem, cresçam, sejam dignos. Então, a questão é essa, é colocar o coração. Por isso que é corações abertos, não é coração fechado. Corações abertos. Coração aberto é coração vulnerável. Você se sente com o outro. Claro que a gente não vai chorar mais do que a pessoa, né? Porque senão tem que chamar um segundo acolhimento fraterno para acolher o acolhedor e a pessoa. Acolhimento, pessoa desequilibra todo. Não é isso. Mas é que, ó, é o que o Chico fazia. O Chico não fazia o sermão da imortalidade para as mãezinhas e paizinhos que buscava ele. Tristes, amargurados, sofridos. O Chico não fazia o sermão da imortalidade, não. Poderia, porque ele vivia mais lá do que aqui. Mas ele comungava daquela dor, ele chorava junto. E isso não tem que ser falso da nossa parte, não. Agora, é um excelente exercício quando você faz essa prova de amor. Porque Maria não ia ficar satisfeita se aquele homem que tivesse crucificado ali fosse outro que não o filho dela. Ela sofreria junto com a mãe daquele, que Maria é mãe de todos, não é mãe de alguns. Mas a questão é que a gente quer ser mãe de alguns, né? Quer ser mãe de alguns, não, é mãe de todos. Quem é mãe de todos. Quem é irmã de todos. Não é irmã de alguns. Não, fulana tem o ranço. Então, eu quero nem saber se escorregar ali e cair vai ser um benefício que me faz. Amor esquizofrênico. Amor pela metade. Eu chamo a pessoa que eu faço acolhimento fraterno de irmão, tenho ranço e quando o outro sofre, eu fico feliz com o sofrimento do outro. Por isso que a doutrina espírita nos aperfeiçoa. Continuando, quer falar alguma coisa, Inês? Espaço de alívio do coração, celeiro de consolação, consolo do consolador, tá? É o consolo profundo, é o consolo aos moldes do consolador. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão aqui das criancinhas aqui. Pena que se eu mostrar a imagem aqui não vai ficar bom, porque eu queria mostrar aqui o negócio para eles. Perda de entes queridos mortos prematuros, você sabe onde está aí, Inês? Então, a imagenzinha, deixa eu ver aqui. Achei. Aqui, ó, para quem está com o livro aí, questão, é a página 96, tá? Perda de entes queridos mortos prematuras. Ó, começa na página 94, desencarnação de entes queridos, análise doutrinária, desde a questão 934. Aí a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí tem uma frasezinha do livro Calma, no item 25, que Emmanuel fala assim: uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além dos primeiros tempos de infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao seu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. O capítulo é todo lindo, tá? A gente coloca isso aqui só para propor o estímulo, mas aí vem questão de número 198, 199, André Luiz em Terra e o Céu, capítulo 9 e capítulo 10, que fala da desencarnação de criança. Aí depois tem A Frente da Morte, que é uma lição também do livro Na Era do Espírito,
capítulo 13, Mortos Amados. E aí vem a análise da psicologia, da psicanálise, das ciências sociais sobre morte. E aí vem as soluções de acolhimento, que seriam as sugestões, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é uma questão aqui, ó. Vou ler aqui rapidinho, é só ó, três parágrafozinhos aqui. A importância da oração, da gente compartilhar com uma pessoa que às vezes perdeu o ente querido e está sofrendo muito com o processo de separação da pessoa, contar para ela que a oração é o recurso mais precioso que aproxima esses dois seres. Isso é na página 100, viu, Janinha? Página 100, tá? Então, veja bem, chorar pelo ente querido faz mal, gente? Pelo ente que partiu? O que vocês acham? O choro é sagrado, né, gente? Quer falar, Antônia Mar? Pode ligar aí. O choro alivia. O choro lava a alma da gente, alivia, bota para fora. O único choro que prejudica é o choro da revolta. Se faz necessário, Valéria, isso mesmo. O choro da revolta pesa porque o ser de lá, se a pessoa não chora, exatamente. A pessoa que sente lá o choro da revolta, aquilo, de alguma forma, vai incomodar de alguma forma. Então, o choro da revolta é aquela coisa pesada, mas o choro da saudade é revestido de amor. Mas se existe um momento em que a gente pode chorar, a gente pode conversar com o ser amado, é pela oração. Porque a oração, ela eleva o nível da conversa, do diálogo e da conexão. E aí tem um texto aqui, pequenininho, nós colocamos assim: na ausência de quem amamos, a prece é a nossa voz que atravessa o véu da matéria, um bálsamo de luz para o nosso coração. É uma ponte que nos une ao ente querido, que se encontra no mundo invisível. Não é no mundo espiritual lá, é no mundo invisível. Nosso culto no lar, nós podemos receber a presença do ser amado, que partiu. Culto no lar, que é um momento sagrado, que as vibrações estão boas, porque o ser vir nos visitar no momento de desequilíbrio, a gente não está querendo esse mal para ele, não estamos? Não. Então, tem que ser no momento onde nós iremos nos sentir bem, que vai somar, que vai conectar, que vai somar. Nossas vibrações, as nossas mais sinceras saudades, os nossos mais ternos sentimentos, são nossas ondas de amor que tocam a alma de quem partiu. Onde há amor, a distância se dissolve e os corações se encontram. Olha isso aqui. Onde há amor, a distância se dissolve e os corações se encontram. Tem hora que eu penso que a gente escreve melhor que fala, né? Estamos conectados aos desencarnados pelos fios do pensamento e pelas nossas vibrações. Orar por eles é estar conectados a eles. Não é orar no sentido de pedir, fazer pedidos para eles, não. Não é orar para eles, é orar por eles. Por eles, não é? Orar por eles. Orar por eles é estar conectados a eles. É um ato de amor que nos fortalece nessa jornada. Ainda que as lágrimas molhem nosso rosto, elas serão benditas, pois a oração as purifica e as transforma em rios de esperança. E é na prece que encontramos o consolo e a certeza de que a vida e o amor seguem, imortais e plenos de luz. Onde há amor, há presença. O amor transcende a morte. A presença de quem amamos não se encerra com o último suspiro. O amor é o elo que transcende a matéria, unindo as almas de forma indestrutível. Se eu falar isso aqui para a pessoa que está desesperada, pensando que nunca mais vai sentir o abraço e a presença do ser amado, gente,
Isso aqui é coisa poderosa que a gente tem que refletir e meditar todo dia. O que eu falei, tem coisas que é só a doutrina espírita que dá pra gente uma reflexão. Isso aqui é imortalidade da alma pura. Isso aqui é conexão. Isso aqui é mediunidade pura. Deixa eu ver o que a Valéria colocou pra gente aqui. Se vocês quiserem comentar também, fica à vontade, viu, gente? O horário é um elo de ligação exatamente dos encarnados com os desencarnados. E de alto nível, né? Oração de alto nível. Tem no início do livro Renúncia, quando o Pólus vai reencarnar e Alcione se faz presente para ele, que era um pedido dele aos céus, de que ele poderia ver o ser amado antes, ele pede, ela se manifesta, ele pede para ela um beijo. Ela fala assim, vamos, eu vou te dar um beijo, mas vamos nos elevar. Vamos de encontro ao Altíssimo para, não é purificar o termo que ela usa, mas como se fosse para que Deus abençoasse aquele amor. É uma coisa tão maravilhosa. O dia que eu li isso, eu falei, gente, isso é relação de alto nível. Dependesse dele, não, né? Porque ele era um espírito ignorante. Mas ela, a demonstração de amor dela é de alto nível. Tanto que ela pede para reencarnar novamente na Terra, porque os seres que ela amava que ainda se encontravam. E ela queria, de alguma forma, colaborar com eles. E ela fala assim, olha, eu estou aqui, mas eu estou sentindo o apelo desses meus irmãos, dos seres amados que ainda se encontram na Terra, que eles se encontram em sofrimento. Então, ela pede ao anjo que o anjo pedisse a Jesus a permissão de reencarnar novamente. Um espírito redimido. E a gente fica querendo ficar bem longe da família, né? Se puder, a gente arrumar um jatinho logo para ir para Sírios, a gente quer logo ir e deixar o povo aqui, cada um que cuida da sua vida. Não, ela pede para reencarnar de novo, no lugar que ela tinha transcendido a condição da Terra. É muito amor, né? Continuando, é estímulo à autonomia. Isso aqui eu gosto muito, gente. Mostrar para a pessoa que ela é filha de Deus. Mostrar para a pessoa que é um ser inteligente, mostrar para a pessoa que ela também tem condições de se desenvolver, porque isso é despertar na pessoa o alto valor, o alto respeito, o alto amor, a confiança em si mesma. Então, para uma pessoa que perde a dignidade, para a pessoa que comete deslizes, para a pessoa que às vezes está sofrendo, a pessoa perdeu a esperança em si mesma. Você virar para essa pessoa e dizer que ela é importante, que ela é inteligente, que é uma pessoa forte, filha de Deus, herdeira de todas as maravilhas, virtudes e potências da alma, você dizer isso para ela, você entregar esse poder a ela, dizer que a vida dela está nas mãos dela, que ela tem condições de fazer daquela existência uma existência positiva, produtiva, isso é muito importante. Muito importante, porque as religiões comumente criam a dependência. Mas a doutrina espírita, por ter um caráter religioso, é uma religião do religare, de nos conectar, de tirar tudo aquilo que nos afasta enquanto seres humanos. Mas não é algo para criar dependência. Daí a filosofia e a ciência que equilibra esse processo. Então, a doutrina espírita é a doutrina do quem vai decidir a sua vida é você. Quem tem que saber sobre o que é melhor para você é você. Ou seja, eu passo para a pessoa toda a responsabilidade. Porque a gente progride assim. Ah, mas se eu fizer uma escolha ruim, fica por experiência. Ah, mas se eu fizer uma escolha boa, mérito todo seu. Ah, como é que eu posso fazer melhores escolhas? Para, analisa, reflete, estuda, para ter reserva analítica, conteúdo. Né? Não age de forma impulsiva. Isso a gente vai aprendendo na vida. É aprendendo na vida. As pessoas só não sabem disso. A gente tem que desmistificar essa coisa de que, para a pessoa saber o que é melhor, ela tem que ir lá e tirar uma psicografia, ela tem que procurar um médium, ela tem que procurar o acolhimento fraterno. Não, gente, não. É o evangelho, é a doutrina.
Conheço uma instituição aí que são psicografadas 80 psicografias por dia. Por dia. Vira André Luiz na obra Agenda Cristã e fala assim: se você tem 2 semanas de conhecimento evangélico, já sabe o que tem que fazer. Mas ele não começa assim, não. Ele começa assim, ó. Não viva pedindo orientação espiritual. Se você tiver 2 semanas de conhecimento evangélico, já sabe o que fazer. Sim ou não? No fundo, a gente não sabe o que tem que fazer? Hum? No fundo, a gente sabe o que tem que fazer. Os nossos desafios não é por falta de conhecimento, não, é por falta de pulso firme, não é? Claro, à vontade. Ô, gente, a Rose falando aí, eu pensei, lembrei aqui quanto é importante a gente estimular as pessoas nesse sentido da autonomia, sabe? Às vezes as pessoas chegam no acolhimento fraterno frágeis, né? Estão debilitadas pelas situações, pelos conflitos, e elas não conseguem perceber que elas são capazes. É nesse momento que o acolhimento fraterno é tão maravilhoso, porque é o nosso papel da gente a escutatória ativa, com totalidade, para que a gente perceba nas falas coisas positivas da própria pessoa, né? Para depois a gente mostrar para ela, porque às vezes ela não percebe isso, pela condição que ela se encontra. E aí a gente falando, ela vai entendendo e ela mesma vai caindo em si, digamos assim, né? Que ela é capaz, que ela pode. Então, o nosso papel é de realmente destacar coisas que já estão na pessoa, mas pela condição que a pessoa se encontra no momento, ela não consegue perceber. Olha que maravilhoso a gente destacar coisas que a pessoa já tem mesmo. E aí ela se sente capaz, né? Isso é muito importante, porque todo ser humano tem capacidade de resolver suas questões, tem inteligência suficiente para fazer suas escolhas. Então, a gente devolver, né, mostrar para ela que ela tem essa autonomia, mas com carinho, com muito amor, isso é maravilhoso. É tão interessante porque a gente vê a pessoa chegar toda triste, né? Por causa dos conflitos, das coisas que ela tem para resolver, e depois a gente vê ela saindo com um sorriso, gente. É incrível, entendendo que ela é possível, que é capaz. Isso é maravilhoso, viu? Perfeito. Aí, nós tivemos comentários aqui muito interessantes. A Betânia falou assim para a gente assim: as pessoas se sentem esgotadas. Gente, isso é muito real. Tá cada dia mais, as pessoas se sentem esgotadas, com dificuldade de foco e atenção para começar. Então, falamos o básico: respira, dorme, coisa simples. É ou não é isso aí? As pessoas às vezes querem tomar decisão, virar para a pessoa e falar, não, calma, não toma, tipo, não decide nada agora, não. Vai para casa, lava o rosto, toma um banho, dorme, descansa. É isso, é isso. Não é? São excelentes orientações que são válidas para todas as pessoas, porque isso, a gente faz isso, né, gente? Quantas vezes a gente já não ouviu, assim, palestra, em curso, a pessoa falando assim, gente, na hora do desespero, anda sempre com um livrinho do Emmanuel, aqueles livrinhos de bolso, né? Na hora do desespero, entra lá no banheiro, lava o rosto, abre uma página daquela e lê. Ô, gente, parece que Emmanuel, às vezes, está vigiando a gente, não parece? Você abre um trem daquele, você fala até assim, ó, procura na câmera do Big Brother, você fala, não tem condição. A bruxaria, por quê? Porque sai aquele negócio assim, ó, você fala, "Ah, misericórdia, como é que pode, né? A gente abre campo para orientação. Isso todo mundo pode fazer, gente. A gente não tem que depender dos outros para isso. A exploração da fé, ela surge exatamente porque determinados líderes viram para os outros e dizem que elas não têm condições de guiar a vida delas por elas mesmas. A exploração da fé parte daí.
da ingenuidade das pessoas. E então, já que a gente tem essa possibilidade, nós abraçamos uma escola filosófica, a gente tem condições de virar para as pessoas e dizer, olha, a gente está sendo convidado a viver um outro momento agora. Um outro momento. Tivemos excelentes experiências nas religiões, mas agora a gente está tendo oportunidade de vivenciar as nossas experiências no outro viés. É o viés do eu sou responsável pela minha felicidade ou infelicidade, não é mais ninguém. Não é a culpa da sogra, do marido, da esposa, da irmã, da mãe, não é? E isso eu particularmente acho, inicialmente, pode dar um choque na gente, mas depois é libertador. Dá um grau de maturidade e outra, você passa a ter autonomia, você sabe o que está fazendo, você tem convicção do que você está fazendo é o melhor. Ainda que o outro fale, você está doido. Não, você sabe que é o melhor. E aí a Valéria colocou para a gente, conhecimento é libertador e a responsabilidade aumenta consigo e com o outro. Libertador mesmo, né, gente? A verdade libertará, isso mesmo. E a Valéria colocou, geralmente quando as pessoas chegam ao atendimento fraterno, abaixo, exatamente, a autoestima da pessoa é baixo. A pessoa não pode sair assim derrotada, não, gente. Tem que sair dali, ó, pelo menos respirando melhor. E o que a Inês falou, assim, ó, é um fato. A pessoa fala, na hora que a pessoa termina, ela dá aquela suspirada, assim, que você vê que a pessoa já relaxa. Aí, no decorrer do acolhimento fraterno, quando você vai encaminhando para o final, você olha a feição da pessoa, é outro ser humano. Entrou um ser humano, saiu outro. Entra um ser humano e sai outro, totalmente diferente. É uma bênção mesmo. Ana Cristina colocou, as palavras positivas têm o poder de cura. Exatamente. Vocês já viram que às vezes a gente vê uma pessoa assim, a pessoa está com aquele alto astral, você fala, não, mas você está tão bonita hoje, você está mais bonita do que o normal, pelo estado de espírito da pessoa. Se a pessoa já estava bem, qual que é a tendência da pessoa ficar? Melhor ou pior? Melhor. Porque ela percebe que o estado de espírito impacta o outro. Isso vai inspirar a pessoa no dia a dia dela. Ela vai perceber o quanto que é positivo você alimentar um quadro desarmado interiormente, mais fraterno, mais gentil. Isso impacta no outro, gente. Contrário também, né? Aí a Betânia colocou lei do progresso, sempre dá esperança, exatamente. E aí a Ana Cristina colocou, vamos olhar sempre para o alto, exatamente. Sempre buscando a inspiração, conteúdo superior. E é orientação evangélico doutrinária. É para orientar o quê? Leitura do evangelho, é compartilhar um versículo. Igual eu citei que, por exemplo, duas passagens, Jesus com a mulher samaritana, virar para a pessoa e falar, olha, você acha que Deus condena a gente? Deus não condena a gente, não, Deus é nosso Pai. Aí você pergunta, você tem filho? Tenho. Você puniria o seu filho? Não. Então, Deus é assim conosco. Olha Jesus com a mulher adulta. É assim que a gente compartilha o evangelho. Não é? Porque Mateus, no capítulo 9, versículo 42. E aí, se talvez, se não, a pessoa não quer saber do versículo, da citação, da, da tradução que você usou, isso não tem o menor sentido. É compartilhar a experiência, a reflexão da passagem, não a passagem. Olha, tem um caso evangélico, Jesus conversou com uma mulher que foi chamada mulher samaritana, encontro lindo. Você vê que a mulher, depois que ela conversa com Jesus, ela sai feliz, alegre, renovada, e mostrar para a pessoa e dizer, é assim quando a gente estuda o evangelho. Quando a gente lê o evangelho, quando a gente aprende com Jesus. Compartilhar o evangelho é nesse sentido. Tem gente que pensa que é a doutrinação. Não. É mostrar que o evangelho é a melhor resposta. Quem é que não tem pergunta para fazer? Por que aconteceu isso comigo? Por que comigo? Por que foi assim?
Por que não foi daquele outro jeito? Pergunta, a gente tem um tanto, a gente vai encontrar a resposta onde? No Evangelho. Não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, não. Estou falando do Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos e ensinos de Jesus. Naquela lógica, naquele ensino bem concatenado, encadeado, lógico do Evangelho. Ah, Rose, mas eu não tenho muita familiaridade com o Evangelho. Então, comece lendo o Evangelho de Marcos. Leia como se você estivesse lendo revista Caras. Sem aquela tensão de ter que interpretar. Não, saiba o que está ali. Leia. Ali, Marcos. Agora eu vou ler Mateus. Ler o livro de Mateus. Agora eu vou ler Lucas. Ler o livro de Lucas. Vou ler João. E aí as pessoas falam comigo, não, até Lucas até que estava tranquilo. Quando eu peguei João, não entendi nada. João é espiritual, mas não é que não entende nada, não. É porque o jeito profundo dele falar. Chama Jesus de pastor das ovelhas, de luz do mundo, o verbo que se fez carne. É o jeito profundo de falar. Espiritual de falar. Mais importante é saber o que tem lá. Porque no dia a dia a gente vai lembrar, mas Jesus falou sobre isso. A gente vai lembrar, mas a gente tem que saber o que tem lá. Tranquilo, turma, até aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer dentro desse contexto? Sim, não? Se tiver, pode fazer e se precisar, eu retomo, tá? Eu volto, não tem problema nenhum. Vamos agora para o tempo, né? Quanto tempo que é acolhimento fraterno? 30 minutos no máximo. Agora é rígido. Deu 30 minutos e não vai dar para você sair da sala? Não. Mas também é um fator, tá? É 30 minutos, a gente não pode ficar assim, ó, olhando o relógio toda hora, não, ó. Tem um relógio atrás da pessoa, ficar assim toda hora, assim, ó. Olhando o relógio. Então, gente, tem que colocar uma coisa assim, sabe? Bem discretinha, coisinha pequenininha ali, pra gente ter uma noção. Deixar o telefone em cima da mesa também e ficar toda hora ligando para saber se deu a hora é péssimo também. Porque a pessoa pensa assim, nossa, eu tô aqui falando de uma questão tão grave, a pessoa está preocupada com o tempo. Então, tem que ser uma coisa. Quando a gente fala 30 minutos, é para a gente ter uma noção. Pode passar um pouquinho, vai ter casos que vai passar um pouquinho. Vai ter um caso que a gente vai ter que ler uma mensagem para a pessoa, fazer uma oração com a pessoa, aplicar um passe magnético na pessoa, pernilongo. E vai ter casos que com 15 minutos você vai fazer o acolhimento fraterno. Então, não é uma coisa rígida. A Rose, mas e se eu ver? Aí foi a pergunta cadê ela? Valéria, né? Foi a pergunta da Valéria, uma pergunta muito pertinente, viu, Jane? Pertinente. Então, o que acontece? A Valéria perguntou assim: o que a gente faz, então? Você tem outros atendimentos. Como é que a gente vai fazer para organizar isso a ponto de a gente não ficar 1h30 só com uma pessoa e a outra ficar sem acolhimento? O que nós vamos fazer? E aí tem os macetezinhos. Por exemplo, quando a pessoa chega, que a gente vai iniciar o processo do acolhimento, a pessoa, ela vai... A gente pode direcionar, assim, umas falas para a pessoa falar o ponto central e mais importante. Porque tem gente... Já ouviram falar daquela expressão que é... Quando um problema vem, o termo é até desagradável, não vou nem falar, não. Mas a ideia é assim: quando vem o problema, não vem sozinho, vem logo um pelotão de problema. Você já pensaram nisso, sim ou não? E tem pessoas que a vida da pessoa bagunça toda. Então, se ela for contar a vida dela toda, vai ter que fazer um plantão na casa espírita. Só que o seguinte, a gente tem que direcionar o nosso bate-papo para ela escolher alguma coisa para compartilhar. Você pergunta para ela assim, primeiro que a gente não pode virar e dizer assim, ei, Jane, tudo bem, Jane? Que bom que você veio, muito obrigada pela confiança de você
ter procurado aqui a instituição, a SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec. Qual que é o seu problema, Jane? Nós não vamos falar isso com a pessoa. Usar a palavra problema. Ok? A gente pode virar e dizer assim, o que você quer compartilhar hoje conosco? O que você quer compartilhar conosco? Assim, tem alguma coisa específica que está te incomodando? Se a pessoa virar e falar, mas tem muitos, a gente pode perguntar, tem alguma coisa mais específica, algo mais urgente que você queira compartilhar? Aí a pessoa vai entender que não adianta ela abrir um leque que se a gente não é Jesus de Nazaré. Tem como ela abrir um leque de 200 questões? Ela pode ter virado e falar, minha vida tá uma bagunça. A gente pode perguntar, mas o que está te incomodando mais? Ok? Então, as expressões que a gente não deve usar. Qual que é seu problema? Pode usar. O que você quer compartilhar? Olha, compartilhar, porque de fato é. Compartilhar uma experiência, uma luta, uma dor. A pessoa está abrindo a vida dela para a gente. Ah, ela fala que é um tanto de coisa. Mas tem algo que está te incomodando mais? Que seja mais urgente, aí ela vai entender. Você não precisa virar para ela e falar assim, não, mas aí não dá para tratar isso tudo. Não, você pode falar, o que está te incomodando mais nesse momento? Ela vai perceber que ela vai ter que filtrar. Ela vai ter que filtrar. Porque se a pessoa começar a falar e você não direcionar a pessoa de que ela tem que escolher, gente, essa pessoa vai começar a falar para a gente parar esse acolhimento fraterno, vai ser uma luta. Aí vamos supor que a pessoa, ela começou a falar sobre aquilo, falou. Só que chega um ponto que você vai observar que a pessoa começa a repetir a mesma coisa. Ela já está dando sinal de que o que ela tinha para compartilhar sobre aquele fato, ela já concluiu. Porém, por que vocês acham que a pessoa quer entrar num ciclo, enfatizando e falando a mesma coisa que ela já falou? O que vocês acham que pode ser isso? Se quiserem abrir o microfone, pode abrir, fica à vontade. Só para a gente refletir aqui um pouquinho. Pedido de atenção? Pode ser, Liette. O que mais? Não tem com quem conversar, daí ela quer ficar falando para. Não tem, não tem. Pessoa quer desabafar, né? Se ela tiver que falar 10 vezes sobre aquilo, a pressão é tão grande que falar sobre aquilo, de algum modo, alivia. Então, pode ser isso também. O que mais? Vivência excessiva. Já viram aquelas pessoas que a pessoa passou por um problema, questão lá atrás, que ela foi alvo de alguma coisa, ela tem uma mágoa, e aí ela vivenciou aquilo lá atrás, mas aí ela fica, vamos supor, foi 19 anos atrás, ela fica 19 anos repetindo. Por que aconteceu comigo? Aí você, quando a pessoa começa a contar, você acha que foi semana passada, não, mas foi 19 anos atrás. O que leva a pessoa a ficar repetindo por 19 anos que aconteceu aquilo com ela? É um indício que existe algo que não está resolvido. Sim ou não? É indício de que existe alguma coisa ali que a gente precisa dar mais atenção. Que ali a pessoa está revelando um conflito. Mas falar resolve? Não. Mas falar é o sintoma. E pode também ser algo que alguém colocou que eu vou ver quem é, que é a questão da vitimização também. Pode ser também. Tem como a gente saber exatamente o que é? Não, pode ser várias questões dessa. O mais interessante é a gente entender a complexidade. Outro ponto aqui que a Valéria colocou, vivência excessiva da dificuldade.
remorso, a questão da pessoa ficar remoendo aquilo, né? Voltando sempre no mesmo assunto. Que você dê uma resposta e solução para o problema. Exatamente, Virgínia. A Érica colocou uma dor enorme. A Ana colocou necessidade de se livrar da mágoa. E a Sônia colocou. Ah, não, a Sônia fez uma pergunta. Tá, beleza, Sônia. Daqui a pouquinho eu vejo aí direitinho a sua pergunta, tá bom? Luzinete, pode falar, fica à vontade. Boa noite a todos. Rose, desculpa se eu levantei a mão, mas eu não pedi para falar, não. Não, Tá, Desculpa aí. tranquilo. Imagina, tranquilo. Então, gente, veja bem, o que eu estou querendo chamar atenção com isso? Que não é o ato de falar, falar que vai resolver, porque a gente, inclusive, conhece muita gente que só fica reclamando, e a questão está ali, uma chaga aberta, uma ferida aberta. Então, vamos guardar isso, porque pode alguém pensar, mas é uma falta de caridade. A gente, mesmo que delicadamente ali lá, cortar a pessoa sutilmente. Não, gente, nós queremos ajudar a pessoa a compreender de que ela não adianta ela ficar naquela monoideia, naquela coisa fixa. E aí, o que pode fazer? Tem um recurso que eu já usei ele muitas vezes, e eu acho que é sempre interessante, porque a pessoa reforça a questão de que você, de fato, estava escutando a pessoa. Às vezes você ouve algo, mas tem uma coisinha ali que você vai perceber que tem mais evidência, que é um ponto mais forte do caso, da situação, uma colocação da pessoa, um fato específico, pode ser um fato ou desafiador, ou um fato positivo, uma postura da pessoa. Quando você vê que a pessoa começa a rodear muito, eu vou pegar aqui a Eliette, vamos supor que estou fazendo acolhimento com ela. Eu falo assim, Eliette, só um segundinho, você falou uma coisa tão interessante, Eliette. E aí você pega o que ela colocou e repete o que ela disse. Eu acho isso que você falou tão interessante. O que você está falando? Você está falando algo que ela falou. Agora ela está no lugar da escuta de algo que ela mesma disse. O impacto tem diferença? Segundo Freud, tem. A cura pela palavra, às vezes, quem já fez psicanálise aí? Psicanálise parece aqueles espadachim. Eu não sei como é que é o nome daqueles. O psicanalista, eu vejo o psicanalista como aquele espadachim. Você fala, e ele faz cara de quê? De Freud, né? Fica só olhando com aquela cara de intelectual para você. E aí você fala assim, ele não está nem me ouvindo. De repente, entre um ato falho e outro, o que o psicanalista faz? Pega aquela espada fininha e, ó, atravessa seu peito. É desse jeito. É ou não é? A gente já fez psicanálise. Aquilo atravessa assim que você. Não é muito falar. É o falar com precisão. Na hora que a pessoa fala, você toma um impacto. Você fala, vai, nunca tinha pensado nisso. Volto a repetir, não é o muito falar. É você pegar o ponto que essa pessoa nem percebeu. A pessoa que acha que está sendo fraca, por exemplo. Mas a pessoa está sendo uma guerreirona. E a pessoa acha que está sendo fraca. Você pegar e falar, nossa, Ana Cristina, você está colocando isso para mim? Não, mas eu estou te achando assim tão forte diante do que você está passando. Você me falou isso e isso é muito positivo, você repetiu o que a pessoa disse. Primeiro, porque você reforça a ideia da escuta empática. E segundo, que ela vai ouvir você falar o que ela falou. Aí a pessoa passa a ter uma percepção diferente daquilo. Ela vai refletir. Nesse sentido, você pode fazer uma ou outra colocação. E se a pessoa quiser falar mais um pouco, eu tenho certeza que ela vai falar, mas sobre uma outra perspectiva. Ela vai falar acrescentando e não falar naquele ciclo vicioso. Por quê? Porque a gente sobe em espirais. Entende? A gente sobe um pouquinho. Todas as nossas conversas deveriam ser assim.
Sabe aquele bate-papo entre amigos? Aquela coisa. Tinha que ser uma coisa mais de falar. Tem hora que a gente fala sobre coisa de nada a ver mesmo, né? Faz parte da vida. Mas falta muito aquela coisa de falar dos sentimentos, da troca, de falar das emoções, dos desafios da vida. Entende? E quando a gente compartilha as experiências da gente, um ouve, outro fala, a gente pensa na colocação do outro, nunca é algo, círculo vicioso, nunca é feito em enceradeira, a conversa é sempre em espiral. Você vai saindo ali, olhando o seu problema num outro ângulo. Você subiu um pouco mais. Por quê? Porque o compartilhar é você e o outro. É você e o outro. Então, essa técnica é uma técnica que eu acho interessante. Eu uso também em palestra às vezes. Pessoa que levanta a mão, se deixar, ela fala 20 minutos, quer dar aula, quer dar a palestra no seu lugar, cita 899 questões do Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a evolução em dois mundos, com o domínio da mediunidade. Na hora que a pessoa está na 8ª citação, você vira e fala, Joaquim, mas essa última situação que você falou aí, Joaquim, aí quando você dá ênfase em algo bom que a pessoa falou, o que você faz? Você reforça o ego. O ego não é o aspecto negativo, não, é o eu, é a presença da pessoa. Você reforça para dizer que você ouviu, que a contribuição foi valiosa, mas você retoma de novo. Tá? Porque, do contrário, todo mundo vai sair dali no mesmo nível. Ninguém vai melhorar em nada. Então, se a gente conduzir bem a conversa, a pessoa falou lá uma situação, você fala, nossa, complexo o caso. Você pega a fala da pessoa e fala, Cláudia, nossa, eu gostei disso que você falou. Olha, tem uma lição aqui do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu queria compartilhar com você. Vou fazer a leitura aqui, para a gente conversar sobre ela. Algo que você sabe, que aquela lição tem a ver com a experiência do indivíduo. Isso ajuda a gente a pensar melhor também. Tá? Porque vai ter casos que a gente vai acolher a pessoa, casos que a gente vai ter acesso, você fala assim, meu Deus, eu vou falar o quê agora com essa pessoa, gente? Por quê? Porque a gente não sei como é que é a palavra, né? Tá dentro da gente aquela ideia de que a gente vai resolver o problema da pessoa. A gente não está ali para resolver. Mas consolar e acolher a gente tem. Então, o mais importante é fazer isso, é a pessoa entrar para si, identificar a questão, compartilhar com você. Aí depois você chama a atenção dela para você, depois você volta para ela de novo. Você pode fazer uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta para a pessoa. Depois que você fizer um comentário, você pode fazer uma pergunta você pode fazer uma pergunta para instigar a pessoa a refletir por um ângulo diferente, por exemplo. Essa dica é para a gente quebrar o excessivo, a pessoa que fala disparado. Veja bem, a pessoa que está num quadro de euforia, na bipolaridade, por exemplo, na hipomania, gente, a pessoa começa a falar, não para não. Adrenalina, ela está agitada. Você olha e fala, não, esse pessoa não está com problema nenhum, não, mãe. Olha o pique que ela está, energia, tá? Ela está num quadro de euforia, ela está surtada. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter um tato ali para perceber, porque senão a gente não agrega nada para a pessoa. Aí vale uma leitura de um livro, se a gente quiser fazer uma prece com a pessoa, para dar aquela harmonizada. Dependendo se a pessoa estiver muito desequilibrada, pode oferecer um passe magnético. A gente vai chegar lá, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais. Daqui a pouco não, semana que vem. Deixa eu ver qual que é o outro. O livro de mensagens já falei, né? E o passo também eu já falei. Deixa eu ler a penúltima aqui, colocação. Da Soninha. Soninha colocou assim: o que fazer quando a pessoa nos fala sobre um crime cometido, por exemplo, um assassinato? A pessoa pode estar se sentindo arrependida e fala como um desabafo para aliviar o seu peso. Ou a pessoa nos relata e não se mostra arrependida.
Durante o atendimento, ouvimos, buscando cuidar para não ser juiz. Mas e depois? Isso não aconteceu comigo, mas é só um exemplo. Graças a Deus não aconteceu com você e nem comigo, né? Ô Sônia, já aconteceu com você, Inês? E isso é uma questão muito delicada. Nossa, isso é delicado demais. Vale uma oração ou não vale? Vale. Evocar até Emmanuel. Evoca o Espírito de Emmanuel e manda o Emmanuel resolver esse BO. Veja bem, aí entra N fatores. O indivíduo, ele passou pelo sistema prisional, o indivíduo, ele saiu ileso, o indivíduo, entende? Agora, se a pessoa não está arrependida, gente, uma hora vai ficar. Se cometeu um delito, um crime, um assassinato, não é? Então, veja bem, não somos nós que vamos estimular o arrependimento, porque o arrependimento parte da consciência. Primeira coisa. Então, aí a gente já resolveu uma questão. O nosso lugar não é de estimular o arrependimento. Ah, mas a pessoa não se arrependeu. Mas vai se arrepender uma hora. Porque a vida, ela já na sua estrutura, ela propõe esse sair da nossa condição e ir para a condição do outro. Isso é com qualquer pessoa. Às vezes a gente tem uma postura que às vezes não é nem de, não estou falando de assassinato não, tá? Estou falando de outras questões. Às vezes a nossa intenção não é nem fazer mal aos outros, é fazer bem a nós mesmos. Ainda que o outro sofra. Naquele momento ele sente arrependimento. Naquele momento. Mas você amadurece. Você vive, o tempo tudo transforma. A consciência que não fritou naquela época, uma hora começa a fritar. A pessoa passa a pensar de uma forma diferente, o arrependimento virá, porque todo ser humano tem consciência. Se a pessoa não for um sociopata, um psicopata, tem consciência e tem sentimento. Vai se arrepender, mas não vai se arrepender quando a gente quiser. Agora, comumente a pessoa que busca, quando a pessoa comete um delito e busca o acolhimento fraterno, é porque ela está sentindo. Isso é o mais comum. Eu não tenho conhecimento de algum caso onde a pessoa busca o acolhimento fraterno, mas a pessoa não sente culpa. Então, a pessoa não tinha que estar ali, não é? Porque não é confissão. Geralmente é quando a pessoa está com o coração amargurado de culpa. Ela não sabe o que ela faz com aquilo, ela não sabe qual que é o passo que ela vai dar, não é? E aí o auto-perdão. Então, deixa eu ver. Outro ponto que ela colocou, além do juiz, né? Questão do juiz, de fato, né? A gente não deve ser juiz, não se mostra arrependido, eu falei. Mas aí vem uma questão, sabe? Vai depender, a condução da nossa conversa também com a pessoa vai depender do enredo da história. Porque vamos supor, será que a pessoa que cometeu um crime e não foi pego vai chegar para um ser numa instituição espírita e falar, cometi um assassinato e passei ileso? Eu não faria isso, a menos que eu quisesse ser presa. Eu não faria isso. Vocês fariam? Hã? Eu mal convivo, confio nos outros para compartilhar um ponto desafiador da minha vida, uma questão minha. Estão me fazendo entender? Então, veja bem, eu não sei se a pessoa arriscaria fazer isso, mas é uma questão muito delicada mesmo. Eu conheço pessoas que, por exemplo, eu vi, uma vez estava numa palestra, não foi eu que estava dando palestra, não. Foi, inclusive, nem uma palestra, não. Foi um estudo da obra de André Luiz, um seminário de 3 horas, que era uma coisinha mais fechadinha, assim, um grupinho menor. Aí o rapaz contou, assim, um pouco, um tanto quanto assustado, que eles estavam falando sobre a questão da lei, da justiça divina, contando casos de André Luiz. E aí, segundo ele tinha uma namorada, ele engravidou, e ele pressionou-a para cometer o aborto. E ele virou e disse, falou, e agora?
mas eu não sabia sobre o que eu sei hoje. Estou isento? Ela falou, não. Expositora, maravilhosa expositora. E fez uma aula. Ali é diferente, porque ali nós estávamos no estudo. O estudo tem caráter informativo. Conseguem perceber a diferença? Sim ou não? O estudo tem caráter informativo. Ali todo mundo estava aprendendo com a situação. No acolhimento fraterno é diferente. Então, por isso que para a pessoa chegar ali e compartilhar, ela vai buscar uma conversa quando ela está se sentindo muito culpada. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos apontar para quê? Para condenação? Não. Nós vamos apontar para a parábola do filho pródigo. Nós vamos apontar dizendo que a vida e Deus oferece oportunidades para a gente reparar, para a gente corrigir, não é? Que o amor cobre multidão de pecados. Que todos nós possuímos nossas questões diante da vida. Para que de um assassinato não surja um suicídio, a gente tem que fazer uma abordagem nesse sentido. Faz sentido para vocês? Tem uma outra questão aqui que a Alane colocou aqui. Às vezes a pessoa quer validação. Quando a pessoa fala muito, fala, né? Da mesma questão, dos mesmos problemas, né? E validação em todos os aspectos, né, gente? O tal do falar. A pessoa vai fazer um projeto, ela tem que sair falando para todo mundo que ela quer validação. Ela não tem segurança no que ela vai fazer, ela tem que contar para todo mundo. Para as pessoas falarem, faz mesmo. Se alguém virar e falar para não fazer, ela não faz. Né? Ficar dependendo da aprovação do outro? Pode não. Aí, não sei se o não arrependido seria uma máscara para não permitir a culpa. Não sei. Tem questão de não demonstrar também, mas será que a pessoa não arrependida buscaria o acolhimento fraterno? Sei também. Conheço, eu já vi um indivíduo assim, frio, que eu falei, esse é um psicopata. E eu que adoro estudar sobre psicopatia, o dia que eu vi isso, eu falei, gente, psicopatia tem que ser estudada mesmo. Eu vi um indivíduo que cometeu dois crimes não, 4 crimes hediondos, ocultação de cadáver, 2 assassinatos com tortura e coisas mais terríveis. A pessoa zero consciência culpada. Zero incômodo, nenhum sinal de transtorno, de confusão mental que qualquer ser humano saudável teria. Entende? Sabe quando você começa a ser, não sei, eu estou falando, sabe? Vocês não sabem não, porque vocês nunca cometeram crimes hediondos. Mas dizem, em todos os casos, que a pessoa passa a ser visitada pelo fantasma. Mas não é o fantasma da pessoa, é o fantasma dela mesma, daquilo que ela projeta no outro. Que aconteceu com o João Teixeira, né? Que é o João de Deus. Lembram dele? Do documentário dele, que na cadeia ele queria dormir todos os dias com a luz acesa e ele tinha que segurar na mão de um dos presidiários. De um dos presidiários, não, que não existe presidiário, né? Existem as pessoas detentas. Ele tinha que, porque ele era visitado constantemente pelos fantasmas dele. Então, veja bem, o caso dele ainda é um psicopata, mas ainda tem uma parcela ali de consciência, de sentimento, porque senão era igual esse que eu falei. A pessoa, ela fica bem, entende? Talvez se eu atropele um cachorro, eu vou ficar uma semana chorando horrores. Ele cometeu 3 assassinatos e para ele tá tudo tranquilo. Tranquilo. Como é que você explica isso? É muito louco, né? O ser humano tem que ser estudado mesmo. Betânia colocou pra gente aqui. Não, teve uma outra também. Algumas pessoas, a Valéria colocou, algumas pessoas chegam ao centro espírita que nem sabem onde estão e como chegaram ao atendimento fraterno. Isso ocorreu e foi verificado que iriam cometer suicídio. Pois é. Daí a delicadeza do processo, daí a importância de termos
recepção na instituição espírita para fazer esse processo de intermediação, ter plantonistas de acolhimento fraterno. Porque a pessoa vai chegar lá numa condição que não vai ter como você virar para ela e dizer assim, olha, hoje não tem acolhimento fraterno, volta semana que vem. Aí volta para a reunião mediúnica, né? Para ser acolhido na reunião mediúnica, porque não vai ter mais corpo. Não vai ter mais corpo físico. Então, acolhimento fraterno tem que ter pelo menos um plantonista ali, uma pessoa capacitada para fazer o acolhimento fraterno. Isso não é tão incomum. Isso não é tão incomum. Outra pergunta, e a gente já vai aproximando para o final. Tem pessoas que são simpatizantes do espiritismo e nos procuram buscando misticismos e adivinhação. E o problema é que encontra pessoas desavisadas que olham para a outra e falam, estou vendo um espírito próximo a você. E aí até muda assim, ó, faz assim, ó. Tem ou não tem? Porque os espíritos mandaram te dizer, a quantidade de pessoas que já aproximou de mim, falando assim, os espíritos mandaram te dizer, eu falei, manda falar direto comigo. Se de intermediário, não, manda falar comigo. Aí a pessoa fica com uma cara de tá, que a pessoa fica querendo pagar de médium, eu já corto logo a... Manda falar comigo, tem intermediário, não, manda falar direto comigo. Você fica assim. Por quê? Porque isso é gente fascinado. Médium responsável não fica mandando recadinho, não. Ah, mas eu vi um espírito do lado do outro. Quem viu foi você, meu amigo. Então, quem tem que trabalhar em favor do espírito é você. Quem viu foi você. Se fosse para todo mundo ver, todo mundo via. A clarividência é tua. Então, toma que o filho é teu. Não, a clarividência não é para você ficar falando, viu um espírito assim, viu um espírito assado. Não, é para você fazer algo com a sua clarividência. Não é para virar para a pessoa e dizer para a pessoa que fez isso, que fez essa, que viu um espírito assim, que viu um espírito assado, que o espírito mandou dizer. Não é para isso que é mediunidade. Então, a colocação da nossa irmã é exatamente isso. Tem gente que procura a casa espírita porque quer um guru, quer um médium para dar resposta, quer que o médium decida por ela. Ah, mas eu troco de emprego, e se lá na frente der ruim? Der ruim, deu. O espírito vai responder? O bom não. É a frase do André Luiz que eu adoro que diz. Ele fala assim, num livro chamado Vivendo o Evangelho, volume 1 e 2, de Antônio Baduí Filho, psicografia de Antônio Baduí Filho. Ele fala assim, perguntas inconvenientes aos espíritos, respostas de espíritos inconvenientes. Perguntas inconvenientes aos espíritos, resposta de espíritos inconvenientes. Se eu perguntar, vão responder? Vão. Porque tem uns aí que não tem mais nada para fazer. Mas é um bom espírito? Não, porque um bom espírito jamais vai virar para você e dizer o que você tem que fazer. Quem tem que decidir é você, eles sabem disso. Eles entendem a pedagogia da vida. Então, a gente tem que compreender bem mediunidade para não fazer isso aí, ó. Alimentar misticismo na cabeça dos outros. E aí, a Marina colocou para a gente... Se quiser falar, Inês, fica à vontade, viu? Ótimo. A Marina colocou, eu acredito que se chega uma pessoa nessa situação, a ponto de falar sobre um crime desse nível, pode ser gritando por ajuda, até mesmo por receio da lei de causa e efeito, por vezes, já ter ouvido alguma fala desse tipo, apenas sobre punição, exatamente no viés do Deus justiceiro e não misericordioso e justo, exatamente. E aí cabe a gente destruir isso, né? Desconstruir essa ideia punitiva, onde a pessoa não vai fazer nada com aquela culpa. Eu acho que na semana passada conversamos um pouquinho a respeito de arrependimento e culpa, não é a diferença? Conversamos? Culpa a gente não faz nada com ela, arrependimento é positivo, impulsiona a gente. Mas a culpa não produz
Nada que preste, ela só mina a nossa energia e abre campo para obsessões. E a Antônia Marta colocou, o que fazer quando a pessoa pede o atendimento e fica calado, né? Pensa que se arrependeu. Sabemos que está com pensamento suicida. Olha, veja bem, a pessoa que às vezes procura acolhimento, vou tirar do contexto do suicídio para falar de uma maneira geral, porque eu já vivenciei essa experiência. A pessoa pediu acolhimento fraterno e chegou na hora, travou. Quem faz terapia deveria ser todo mundo. Terapia, análise. Eu acho que alguns de vocês já devem ter passado por essa experiência. Eu, quando fazia terapia, quando fazia análise, eu já fiquei por muitas vezes na sessão olhando para a cara da psicanalista e rindo. Não sabia por onde começar. Você paga para olhar para o psicanalista e rir e falar, comece por onde? Tem hora que dá um branco. E aí eu achava engraçado que ela dizia, fica aí. Né? Uma hora vai surgir o que é de urgência de falar. Pode ser N fatores. Então, pode ser fuga, pode ser que deu branco mesmo, pode ser que a pessoa não sabe como começa, não sabe o que falar, às vezes é tanta coisa. E tem um fator importante que é o seguinte, às vezes a pessoa está vivenciando uma experiência, mas ela não consegue nem sequer organizar aquilo para compartilhar. Então, aí é que entra o desafio. Agora, quando entra essa questão da ideação suicida, é porque, de fato, é muito complexo falar e verbalizar em voz alta sobre a ideação suicida. E por isso que eu falo tanto para as pessoas no curso de acolhimento fraterno, nas palestras, procuro sensibilizar, que quando a pessoa verbaliza sobre ideação suicida, a gente tem que valorizar a fala da pessoa. Comumente as pessoas dizem assim, não fala isso não, não pensa isso não. Quando a pessoa verbaliza, a gente pode fazer alguma coisa. Se a pessoa não verbaliza, a gente não consegue fazer nada. Então, tem que ser valorizado que a pessoa diz, Rose, mas a pessoa, ela não disse. Claro que não disse. Por que as pessoas não dizem? Porque elas vão ser julgadas, porque elas terão os seus sofrimentos minimizados. As pessoas desfazem dos sofrimentos das outras, porque elas ouvem coisas das mais diversas que vão piorar o caso e o quadro da pessoa. As pessoas olham para a outra com dó. Dó. Eu senti isso em menos de uma semana, eu senti isso aí por 2 vezes. Você compartilha uma experiência sua, que é um lugar de fala seu, a pessoa, ao invés de olhar e falar, nossa, graças a Deus, sobreviveu e está aqui, ó, tentando propor uma reflexão. A pessoa olha para você com dó. Dó é ela, que nem sabe para onde ela está indo. Que eu, pelo menos, me encontrei. Então, as pessoas não têm a menor ideia do que é sofrimento. Verbalizar isso é algo muito complexo. Sem contar que a pessoa pode virar e dizer, você quer morrer? Então morra. Vocês acham que tem gente que não fala isso, não? Fala. Fala. Para com frescura, quer se mata logo. Não estou falando que no acolhimento fraterno, não. Estou falando de um ponto de vista geral. Então, não é tão fácil falar dessas coisas. E eu vou passar a palavra para nesse nosso tempo está acabando, para ela compartilhar a reflexão dela. Partindo dessas 2 últimas perguntas aí, gente, quando a pessoa chega e não pede o acolhimento fraterno e não consegue verbalizar, falar nada, é muito importante a gente ter esse ambiente acolhedor, porque o que vai definir a confiança da pessoa, a pessoa se sentir em confiança de compartilhar, é como a gente vai acolher nos primeiros instantes, né? Então, é chegar, falar com a pessoa que ela pode ficar à vontade, dar o tempo para a pessoa, porque a pessoa, às vezes, precisa de um tempo maior, 2, 3 minutinhos, a gente fala, nós estamos aqui, no seu tempo, e aguardar para a pessoa perceber que nós estamos ali, com todo carinho, esperando o momento dela. Talvez, se ela não conseguir, a gente deixa passar um tempinho, tipo 5 minutos, passou mais de 5 minutos, a gente fala, olha,
Posso fazer uma leitura? Uma leitura edificante, aí já deixo uma leitura, né, separada, edificante, e aí a gente faz essa leitura, faz uma oração. Talvez a pessoa vai se sentir mais confiante dentro desse cenário, desse acolhimento amoroso, e vai compartilhar. Talvez não, mas está tudo certo. Só dela estar ali, ouvindo uma mensagem edificante, uma oração de coração, isso já vai ajudar, porque depende muito da pessoa, do momento, né? Cada pessoa é um caso, cada pessoa é única, então não dá para a gente dar uma receita de bolo, como será? Eu costumo dizer que realmente é só no momento mesmo, sabe? Até a gente, porque às vezes a gente fica preocupado quando a pessoa começa a falar e a gente fica assim, ai meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Não, não fica assim, não. Se entrega na escuta, que é o mais importante. Escutar com profundidade, com totalidade, as coisas fluem. Assim que a pessoa falar, você consegue devagarzinho ir falando coisas que vai atingir de coração para coração. Isso é o mais importante. Então, esse acolhimento inicial, ele é essencial para a pessoa se sentir acolhida. E a gente deixar claro para ela, se você não quiser falar, se você não se sentir à vontade, está tudo certo. A gente faz uma prece, uma oração e dá uma água para a pessoa e tudo certo, né? Então a gente só vai saber no momento, porque cada caso é único, cada pessoa é única. Tá bom? Maravilha! Aí a Valéria colocou, né, escutar com respeito o acolhimento ao outro. Isso, gente. Maravilha. Quando tem participação é bom demais, que fica rico, né? Fica muito rico. E assim a gente vai construindo o nosso raciocínio, fazendo as nossas reflexões. Na semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Eu acho que Ele quer. Então, vou passar a palavra agora para a Suzana, para finalizar para a gente. Eu agradeço a companhia, viu, gente? Muito bom estar com vocês. Semana que vem a gente retorna, então, tá bom? Então, né, mais uma vez, eu agradeço a Rose e a Inês pela contribuição de hoje, foi muito bom. Agradeço a todas as perguntas, a todas as contribuições que nós tivemos na noite de hoje também. E isso é muito bom, gente, enriquece muito o curso. Então, não tenham vergonha de fazer perguntas ou de expor, às vezes, algum caso que possa ter acontecido com vocês. Isso é muito bom. Essa conversa, ela parte de vocês para nós aqui do Grupo Religare. E como a Inês deixou bem claro, é sempre saber escutar. A escuta, ela é primordial, ela é fantástica nesses casos. Então, antes de fazer a prece final, eu espero que todas nós, na noite de hoje, possamos realmente refletir sobre tudo que foi ensinado, que foi falado aqui na noite de hoje, porque o acolhimento fraterno é tudo isso. Não adianta só termos uma voz bonita, um rostinho acolhedor, um jeitinho bondoso de lidar com o outro. Não, precisamos saber, sim, como fazer isso. E é estudando que a gente consegue fazer e fazer bem feito, porque uma coisa sempre vai aliando a outra, tá bom? Então, eu desejo a todos uma boa noite, né? Que Jesus nos abençoe e nos proteja, uma boa semana a todas. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo primeiramente aos mentores responsáveis pelo curso aqui do Religare, agradecendo a Deus por nossa paciência, nossa tolerância conosco mesmo, para aprendermos sempre diante daquilo que queremos fazer. Lembrando que o amor, acima de tudo e qualquer coisa, que a espiritualidade amiga nos envolva sempre em efluvos de paz, de equilíbrio, de sabedoria, de compreensão, de entendimento e de respeito. Assim como aprendemos hoje a respeitar o outro para realmente poder ajudar. E que Jesus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre.
ser conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos, bom descanso e uma boa semana. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Suzana. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa Obrigada, noite. boa noite, boa Boa semana. noite, gente. Jesus abençoe. Boa Boa noite. noite a todos. Boa Beijo. noite.